E se por um instante você visualizasse uma cena familiar em muitos templos aos domingos, indivíduos reunidos absorvendo mensagens fervorosas sobre a relevância da prática do dízimo. Não raro, essas palavras vêm acompanhadas de alertas solenes, insinuando que a recusa em ofertar essa porção dos seus rendimentos poderia acarretar uma suposta maldição divina. Talvez você já tenha se deparado com essa pregação, ou quem sabe, até mesmo sentido o fardo dessas afirmações em seu íntimo. Contudo, será que essa é a real intenção de Deus para conosco? Será que o Criador do Universo, que nos presenteou com a vida e a totalidade do que possuímos, estaria porventura aguardando uma espécie de mensalidade para então nos conceder suas bênçãos? Hoje, ouso convidá-lo a expandir sua percepção e seu coração a uma reflexão distinta. Que tal revisitarmos as origens, explorando o que as Sagradas Escrituras nos revelam sobre o dízimo, desvendando seu ponto de partida e ponderando sobre o verdadeiro significado de ofertar com integridade e fé? Acalme-se. Esta não é uma discussão meramente financeira, mas algo que transcende as cifras, uma jornada rumo a uma vida de entrega genuína, despojada de receios ou pressões externas. Portanto, munido de sua Bíblia, inspire profundamente e embarque comigo nesta investigação para desvendar os mistérios que envolvem essa prática tão antiga e, ao mesmo tempo, controversa. Para darmos início, precisamos viajar no tempo, muito antes da existência das igrejas contemporâneas, até os dias de um homem singular chamado Abraão. Ele é uma figura central na história da fé, escolhido por Deus para ser o progenitor de uma vasta nação. No livro de Gênesis, capítulo 14, deparamo-nos com um episódio intrigante, um dos primeiros indícios do que poderíamos considerar como dízimo na Bíblia. Abraão acabara de triunfar em uma batalha contra reis inimigos, resgatando seu sobrinho Ló e recuperando uma considerável quantidade de bens. Após essa conquista, ele se encontrou com um personagem peculiar, denominado Melquisedeque, apresentado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O relato bíblico descreve que Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia conquistado, ou seja, 10%. Nesse ponto, uma questão crucial emerge. Teria Deus ordenado a Abraão que realizasse tal ato? Não encontramos nenhuma evidência textual que sugira uma imposição divina. Ao contrário, tudo indica que Abraão fez essa escolha de forma espontânea, como um sinal de gratidão e reverência. Ele não estava meramente cumprindo uma regra, mas externalizando um sentimento que brotava de seu íntimo. Isso nos revela que, desde o princípio, o ato de dizimar não era uma obrigação imposta por Deus, mas uma resolução voluntária de alguém que reconhecia a soberania divina sobre sua existência. Agora, reflita sobre o contexto da época. As pessoas viviam em um mundo onde era comum oferecer presentes a monarcas ou divindades. Imagine um agricultor que, após uma colheita generosa, reservava o melhor de seus grãos ou frutos para levar ao templo local como demonstração de respeito. Era uma forma de expressar: reconheço a fonte desta prosperidade e desejo retribuir uma parte como sinal de minha gratidão. Dessa forma, ao ofertar o dízimo a Melquisedeque, Abraão participava de uma prática cultural já existente, mas com um diferencial notável. Ele o fez ao Deus Altíssimo, e não a uma mera representação idolátrica. Melquisedeque, por sua vez, abençoou Abraão, estabelecendo um momento de reconhecimento e comunhão. Esse encontro não se restringiu a regras ou cálculos precisos, mas se fundamentou em um relacionamento. É nesse ponto que começamos a compreender a essência original do dízimo, que se manifesta como um gesto voluntário, originado de um coração transbordante de gratidão, e não como uma imposição percentual motivada por medo ou obrigação.
A história do dízimo, contudo, não se encerra aqui. Séculos mais tarde, quando o povo de Israel se consolidou como nação, sob a liderança de Moisés, o dízimo ganhou um novo capítulo, inserido no arcabouço da lei estabelecida por Deus. Em Levítico 27:30, encontramos todos os dízimos da terra, tanto das sementes da terra como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. É coisa santa ao Senhor. Nesse contexto, o dízimo passa a integrar um sistema organizado, no qual Deus determina que o povo separe 1/10 de suas colheitas e rebanhos para uma finalidade específica. E qual seria essa finalidade? Não se tratava de acumular riquezas para líderes religiosos ou edificar templos suntuosos, mas de prover o sustento dos levitas, uma das 12 tribos de Israel que não receberam porção de terra como herança. Os levitas foram designados para servir no tabernáculo e, posteriormente, no templo, dedicando-se às cerimônias, às orações e ao ensino da lei. Privados de terras para cultivar, eles dependiam do dízimo para sua subsistência. Ademais, em Deuteronômio 14, 28, 29, somos informados de que uma parte do dízimo, a cada 3 anos, deveria ser destinada aos necessitados, como os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros residentes entre o povo. Notável, não é mesmo? O dízimo não era um tributo para enriquecer uma elite, mas uma maneira de amparar a comunidade, garantindo que ninguém fosse deixado à margem. Para ilustrar essa realidade, imagine uma aldeia israelita daquela época. Um agricultor chamado Jonas, após realizar a colheita, separa 1/10 de sua produção de trigo, azeitonas e uvas, levando-o ao depósito comunitário. Ele tem a convicção de que esses recursos serão empregados para sustentar os levitas, que ensinam seus filhos sobre os preceitos divinos, e também para auxiliar uma viúva chamada Sara, que enfrenta dificuldades para criar seus filhos após a perda do marido. Jonas não age por temor a uma punição, mas sim por reconhecer que faz parte de um povo escolhido por Deus e que o cuidado mútuo é um elemento essencial dessa aliança. Essa era a essência do dízimo na lei mosaica, um sistema prático, mas também permeado de espiritualidade, que refletia o coração de Deus, sensível às necessidades dos menos favorecidos. Em Números 18, 21, Deus reforça essa ideia ao afirmar: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que realizam, o serviço da tenda do encontro. Portanto, o dízimo representava uma provisão, um meio de manter a nação coesa e operante como um povo consagrado. Contudo, surge aqui um detalhe que com frequência passa despercebido. Na Bíblia, o dízimo não era sinônimo de dinheiro, mas sim de alimentos, grãos, frutas e animais. Essa distinção se justifica pelo fato de que Israel era uma sociedade predominantemente agrária. As pessoas não possuíam salários fixos ou contas bancárias como as que conhecemos hoje. Sua subsistência provinha do que a terra produzia. O dízimo, portanto, era uma forma de compartilhar essa produção. Quando ouvimos a afirmação "dê 10% do seu salário", estamos diante de uma adaptação contemporânea e não de uma prática diretamente extraída do texto bíblico. Naquele contexto, ninguém estava preocupado em contar moedas ou preencher cheques. O que se ofertava era um punhado de trigo, uma cesta de figos ou um cordeiro do rebanho. Esse ponto é fundamental, pois demonstra a intrínseca ligação entre o dízimo e o cotidiano do povo, com aquilo que estava ao seu alcance. Não se tratava de uma taxa fixa sobre uma renda mensal, mas sim de uma oferta extraída daquilo que Deus já havia providenciado por meio da terra. Em Deuteronômio 26:13, por exemplo, o povo é instruído a declarar que destinou o dízimo aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, seguindo rigorosamente todos os mandamentos que foram ordenados.
Era um ato de obediência, sem dúvida, mas também de generosidade voltada para a comunidade. Diante disso, convido você a uma reflexão mais profunda sobre o que isso realmente significa. O dízimo no Antigo Testamento desempenhava uma função primordial: sustentar o culto a Deus e amparar os mais vulneráveis, mas também carregava um simbolismo relevante. Ao dizimar, o povo reconhecia que tudo provinha de Deus. Em Salmos 24:1, lemos: Do Senhor é a terra, e tudo o que nela há, o mundo e aqueles que nele habitam. Destinar uma porção do que produziam era uma maneira de afirmar: nada disso me pertence de fato. Sou apenas um administrador daquilo que Deus me confiou. Esse princípio de mordomia, de zelar por aquilo que nos foi concedido, constitui a essência do dízimo original. Não se tratava de barganhar bênçãos ou evitar punições, mas de viver em harmonia com um Deus que supre todas as necessidades e que convoca seu povo a refletir essa provisão uns aos outros. Em Provérbios 3, 9 e 10, encontramos um eco dessa verdade. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim, os teus celeiros se encherão de fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. A ideia central é honrar a Deus com aquilo que temos, mas observe que a ênfase recai sobre a atitude de gratidão e não sobre a busca por uma fórmula mágica para a prosperidade material. Com o transcorrer do tempo, no entanto, essa prática começou a sofrer desvirtuamentos. Aquilo que era, em sua origem, uma manifestação de fé e cuidado mútuo, passou a ser deturpado. À medida que a história avançava, especialmente após o exílio de Israel e sob a influência de outras culturas, o dízimo passou a ser encarado de formas distintas. Em certos casos, líderes religiosos começaram a utilizá-lo como um instrumento de poder, cobrando-o com rigor e negligenciando seu propósito original. Essa transformação não ocorreu repentinamente, mas foi um processo gradual que lançou as sementes das controvérsias que presenciamos nos dias atuais. Imagine um sacerdote em Jerusalém, em um período posterior a Moisés, exigindo o dízimo de um agricultor humilde, não com o intuito de auxiliar os levitas ou as viúvas, mas para manter um estilo de vida nababesco. Esse tipo de abuso, embora não fosse a norma, começou a se manifestar, lançando uma sombra sobre a verdadeira essência do dízimo. O ato de ofertar, que nasceu como uma expressão de gratidão e união, passou a carregar, em alguns contextos, um fardo de obrigatoriedade e até mesmo de manipulação. Diante desse cenário, qual a mensagem que podemos extrair para os dias de hoje? Em sua raiz, o dízimo representava o reconhecimento de Deus como o legítimo proprietário de tudo e o compromisso de cuidar da comunidade que ele formou. Não se tratava de uma taxa para assegurar bênçãos ou escapar de maldições, mas sim do reflexo de um povo que vivia em aliança com Deus e uns com os outros. Entretanto, como já exploramos, essa concepção original foi se transformando ao longo dos séculos. Aquilo que teve início com Abraão, como um gesto singelo de gratidão e que foi estruturado na lei de Moisés como uma provisão prática, adquiriu novas nuances, algumas alinhadas ao coração de Deus, outras nem tanto. Antes de prosseguirmos, convido você a uma pausa para reflexão. Qual o significado que o dízimo possui para você nos dias de hoje? É um ato que você pratica por amor, por dever ou por medo? Essa indagação representa o ponto de partida para compreendermos a forma como essa prática ancestral se conecta com a nossa fé. Afinal, o que realmente importa não é a quantia que ofertamos, mas a motivação por trás desse gesto. E é isso que exploraremos a seguir. Após analisarmos como o dízimo teve seu início com Abraão e como se estruturou na lei de Moisés,
como uma forma de provisão para os levitas e os necessitados, chegou o momento de darmos um salto significativo no tempo. Abandonaremos o deserto do Sinai, os campos de trigo de Israel e os altares de pedra, adentrando no universo do Novo Testamento. Nesse novo cenário, tudo se transforma. Jesus entra em cena e, com ele, surge uma nova perspectiva sobre a relação entre Deus e seu povo. A pergunta que muitos cristãos se fazem hoje é simples, mas profunda. O dízimo ainda mantém sua validade para nós? Será que os 10% que eram separados na antiga aliança continuam sendo uma norma para aqueles que seguem a Cristo? Ou será que algo superior, algo mais libertador, ocupou seu lugar? Para começar, voltemos nosso olhar para Jesus. Ele nasceu em uma época em que a lei mosaica ainda regia a vida dos judeus. Os fariseus, líderes religiosos daquele tempo, eram exímios em cumprir cada detalhe dessa lei, inclusive o dízimo. Eles separavam até mesmo as menores porções de ervas, como a hortelã, o endro e o cominho, para demonstrar sua obediência. Contudo, Jesus tinha algo a dizer a respeito disso. Em Mateus 23, ele os confronta com palavras incisivas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que é mais importante na lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer, e não omitir aquelas. Perceba que Jesus não critica o dízimo em si, ele reconhece que eles o praticavam. O problema residia no coração deles. Para os fariseus, o ato de dizimar havia se transformado em uma exibição de santidade, uma maneira de aparentar justiça por fora, enquanto em seu interior predominavam o orgulho e a indiferença. Jesus apontou para algo muito mais essencial: a justiça, que reflete o caráter de Deus, a misericórdia, que acolhe os necessitados, e a fé, que sustenta um relacionamento sincero com o Pai. O dízimo, para ele, não era um fim em si mesmo, mas um ponto de partida que precisava ser complementado com amor verdadeiro. Imagine um fariseu chamado Elias, um homem que, a cada sábado, contava suas ervas com precisão milimétrica, separando exatamente 1/10 para o templo. Ele fazia isso com orgulho, exibindo sua fidelidade perante todos na sinagoga, mas, no mesmo dia, ignorava um mendigo faminto que passava por ele na rua. Elias cumpria a lei, mas seu coração permanecia insensível. Jesus observou essa atitude e afirmou: não basta apenas cumprir as exigências da lei. É preciso vivenciar os princípios que ela aponta. Em Lucas 11:42, ele reitera essa ideia, criticando os mesmos líderes por se concentrarem no dízimo, enquanto negligenciavam o amor a Deus. O ensinamento de Jesus, nesse contexto, é revolucionário. Ofertar não se resume a seguir uma fórmula, mas a transformar toda a existência em uma oferenda. Ele não aboliu o dízimo de forma direta, pois ainda se dirigia a um povo que vivia sob a lei, mas plantou uma semente que germinaria posteriormente. A ideia de que o coração possui mais valor do que o percentual. Essa semente germinou com vigor após a crucificação. Com a morte e ressurreição de Jesus, tudo se transformou. A antiga aliança, com suas regras minuciosas, cedeu lugar a uma nova aliança, não gravada em tábuas de pedra, mas inscrita nos corações daqueles que creem. Hebreus 8:13 declara: dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está prestes a desaparecer. Se a lei, incluindo o sistema levítico que sustentava o dízimo, foi plenamente cumprida em Cristo, o que nos resta agora? Para responder a essa questão, analisemos o comportamento dos primeiros cristãos. Em Atos 2:44, deparamo-nos com uma descrição impactante. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Observe atentamente. Não há nenhuma menção ao dízimo nesse trecho. Ninguém se preocupava em calcular os 10% ou em levar cereais ao templo. Em vez disso, eles vivenciavam uma generosidade radical, compartilhando tudo o que possuíam. Era uma doação espontânea, impulsionada pelo amor e pela unidade que o Espírito Santo havia infundido no grupo. Lembre-se da história da jovem Lídia, uma das primeiras convertidas na Europa, mencionada em Atos 16:14. Ela era uma comerciante de tecidos de púrpura, uma mulher de posses. Após crer em Jesus e ser batizada, ela abriu as portas de sua casa para hospedar os irmãos, dizendo: "Se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali." Lídia não perguntou quanto precisava doar para ser aceita por Deus. Ela ofereceu o que tinha, seu lar e seus recursos, por enxergar a igreja como sua família. Esse era o espírito da igreja primitiva, uma generosidade que emanava da alegria de pertencer a Cristo e não de uma tabela de obrigações. Em Atos 4, 32, 35, encontramos: "Da multidão dos que creram, o coração e a alma eram um só. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham." Não havia pessoas necessitadas entre eles. Essa prática de doação atingia um nível que o dízimo jamais alcançou na antiga lei. Era total, irrestrita e movida pela fé. Qual era, então, o ensinamento dos apóstolos sobre essa questão? Paulo, o maior missionário do Novo Testamento, nos oferece uma perspectiva clara em 2 Coríntios 9, 6, 7. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartura. Cada um dê conforme determinar em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eis o ponto central. No Novo Testamento, a doação é uma questão de coração e não de imposições. Paulo não cita o dízimo, mas fala sobre semear, uma imagem vívida de plantar algo com a expectativa de que produza frutos. E ele enfatiza: faça com alegria e não sob pressão. Imagine um agricultor chamado Mateus, residente em Corinto. Ao ouvir a leitura da carta de Paulo na igreja, ele decide auxiliar um irmão que havia perdido tudo em um incêndio. Mateus não consulta uma calculadora para verificar se já contribuiu com 10%, mas avalia o que tem disponível, alguns sacos de grãos, algumas moedas, e entrega com um sorriso, certo de que está plantando uma semente de bondade na vida de alguém. Para Paulo, o valor não reside na quantidade, mas na motivação. Essa ideia de doar com alegria reaparece em Filipenses 4, 15-16, quando Paulo expressa sua gratidão aos filipenses por terem suprido suas necessidades, não por obrigação, mas por espontânea vontade. Ele descreve essa atitude como uma oferta de aroma agradável, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A generosidade deles não seguia um manual, mas se manifestava como uma expressão de parceria no Evangelho. Em Gálatas 5:1, Paulo afirma: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." Se o dízimo integrava a lei que escravizava com suas exigências, Cristo nos libertou para algo superior, uma generosidade que brota da graça e não da culpa. Isso não implica que a doação se tornou opcional, pelo contrário, ela se aprofundou, assumindo um caráter pessoal, intencional e vibrante. Mas, e quanto àquele versículo frequentemente utilizado para defender a prática do dízimo nos dias de hoje? Em Malaquias 3:10, Deus declara: "Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos."
E vejam se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênção tão grande que não haverá espaço suficiente para guardá-la. Aparentemente claro, não é mesmo? Dê o dízimo e receba bênçãos. No entanto, é crucial analisar o contexto. Essa mensagem foi direcionada a Israel, um povo que vivia sob a lei e que havia negligenciado tanto o templo quanto os pobres. Deus os convoca a renovar a aliança, não a criar uma fórmula universal. Hebreus 7:12 esclarece que, com a mudança do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo, também ocorre necessariamente uma alteração na lei. Se o sacerdócio foi transformado, o sistema que o sustentava, incluindo o dízimo, também perdeu sua função original. Jesus, nosso sumo sacerdote, não necessita de grãos ou moedas, ele anseia por nossas vidas. Diante disso, qual o significado dessa discussão para nós no Novo Testamento? O dízimo não se constitui mais como uma regra inflexível. Jesus demonstrou que doar transcende os percentuais, envolvendo justiça, misericórdia e fidelidade. A igreja primitiva comprovou que a generosidade pode ser plena, sem a necessidade de tabelas, e Paulo nos ensinou que o segredo reside em um coração alegre. Pense em Ana, uma viúva contemporânea, que com suas escassas posses prepara um bolo para uma família que enfrenta dificuldades. Ela não calcula 10% da farinha, mas entrega o que tem com amor. Esse é o espírito da nova aliança. Liberdade para sermos generosos, assim como Cristo se mostrou generoso conosco. Se o dízimo não representa mais uma lei, por que tantas igrejas ainda o exigem? Será que estamos presos a um passado que já foi superado? Essas questões nos conduzem ao próximo passo: compreender como a prática de ofertar se transformou, em alguns lugares, em um instrumento de pressão, em vez de uma fonte de bênçãos. Chegamos a um ponto crucial em nossa jornada. Exploramos como o dízimo teve seu início com Abraão, como um gesto singelo de gratidão, e como se estruturou na lei de Moisés, com o objetivo de prover o sustento dos levitas e dos necessitados. Vimos que, no Novo Testamento, Jesus e os apóstolos abriram as portas para uma generosidade mais espontânea, orientada pelo coração e pela graça, e não por regras inflexíveis. Contudo, é imprescindível que enfrentemos uma realidade incômoda. Em muitos lugares, aquilo que deveria ser uma expressão de fé se transformou em um fardo, em uma pressão e, em alguns casos, em uma forma de manipulação. Porventura você já se sentiu assim? Talvez ao ouvir uma pregação que prometia bênçãos ilimitadas, caso você ofertasse seus 10%, ou ao se deparar com um apelo que o fez questionar se estava sendo negligente com Deus por não contribuir o suficiente. Vamos iniciar com uma cena que pode lhe soar familiar. Em um domingo qualquer, o pastor sobe ao púlpito, abre a Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, e com entusiasmo proclama: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A congregação ouve atentamente, enquanto ele prossegue. Se você entregar seu dízimo fielmente, Deus multiplicará seus recursos, abrirá portas em sua vida profissional, restaurará suas finanças. Contudo, se você se recusar a dizimar, estará roubando a Deus e vivendo sob maldição. As palavras reverberam no ambiente e muitos membros da igreja prontamente pegam seus envelopes de contribuição, alguns movidos pela fé, outros pelo temor. Essa mensagem, conhecida como teologia da prosperidade, é bastante difundida em diversas igrejas ao redor do mundo, principalmente no Brasil. Ela apresenta o dízimo como uma chave mágica. Entregue 10% e receba em troca uma avalanche de bênçãos, materiais,
Será que essa é a verdadeira intenção do livro de Malaquias? E mais importante, essa interpretação reflete os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo? Para compreendermos, precisamos retornar ao contexto histórico do livro de Malaquias. Ele foi escrito por volta de 430 a.C., em um período em que o povo de Israel havia retornado do exílio babilônico. A nação estava em processo de reconstrução, mas negligenciava tanto o templo quanto o cuidado com os pobres. Os sacerdotes estavam corrompidos e a nação vivia em desobediência aos preceitos divinos. Deus, por meio do profeta Malaquias, convoca o povo ao arrependimento, e o dízimo é apresentado como parte desse processo. O profeta afirma que o ato de trazer os dízimos ao templo garantiria o sustento dos levitas e renovaria a aliança entre Deus e seu povo. A promessa de abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida se referia à restauração da terra e da nação, e não ao enriquecimento individual. O chamado era para uma ação coletiva e não para um contrato pessoal de prosperidade. Nos dias atuais, no entanto, esse versículo é, muitas vezes, extraído de seu contexto original e utilizado como um gatilho emocional. Imagine um agricultor chamado Pedro, que viveu na época de Malaquias e que levava seus cereais ao templo não com a finalidade de enriquecer, mas para testemunhar a prosperidade de sua comunidade sob as bênçãos de Deus. A ênfase recaía sobre a fidelidade de Israel e não sobre o saldo bancário de Pedro. Agora, compare essa situação com os ensinamentos de Jesus em Mateus 6:31-33. Ele afirma: "Não andeis, pois, ansiosos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Nesse trecho, Jesus inverte a lógica da prosperidade. Ele não nos diz para darmos 10% a fim de que Deus encha nossos bolsos, mas nos incentiva a confiar no Pai, a buscar o seu reino e a ter a certeza de que Ele suprirá todas as nossas necessidades. A bênção não é uma recompensa pelo ato de dizimar, mas uma promessa de provisão para aqueles que vivem em conformidade com a vontade de Deus. Em Lucas 6:38, ele fala sobre o ato de dar e receber. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. No entanto, o contexto dessa passagem se refere à generosidade e ao perdão, e não a um cálculo financeiro. Jesus nunca tratou Deus como um banqueiro que negocia bênçãos em troca de dízimos. Então, de onde surgiu essa ideia de que o dízimo pode trazer prosperidade financeira? Parte dessa crença tem raízes históricas. Nos primeiros séculos da Igreja Cristã, a prática do dízimo persistiu em algumas regiões, embora como uma oferta voluntária. Com o passar do tempo, especialmente durante a Idade Média, a Igreja Católica transformou o dízimo em um imposto eclesiástico, que era cobrado com o propósito de manter os clérigos e as imponentes catedrais. Nesse período, a prática se concentrou mais na administração de recursos do que na busca por uma experiência espiritual genuína. No século XX, com o advento do movimento pentecostal nos Estados Unidos, essa tendência ganhou um novo impulso. Alguns pregadores carismáticos descobriram que as promessas de prosperidade atraíam grandes multidões e, consequentemente, enchiam os cofres das igrejas. Versículos bíblicos como Malaquias 3:10 foram reinterpretados e surgiu a chamada Teologia da Prosperidade, que prega a seguinte ideia: dê para receber. No Brasil,
Essa mensagem se difundiu amplamente, mesclando-se à busca por esperança em meio às dificuldades econômicas. O resultado foi uma distorção do propósito original do dízimo, que deveria ser o sustento da comunidade e a honra a Deus. Em vez disso, o dízimo se tornou uma espécie de aposta. Invista 10% e ganhe um prêmio divino. Pense em Mariana, uma trabalhadora humilde que atua como faxineira e possui uma renda limitada. Ao ouvir uma pregação na igreja sobre a promessa de que Deus abriria as janelas do céu para aqueles que entregassem o dízimo, ela decide, com muita fé, separar 10% de seu salário. Contudo, as contas continuam a se acumular e a situação financeira da família não apresenta nenhuma melhora. Ao questionar o pastor sobre o assunto, houve como resposta que precisaria semear mais ou exercitar mais a sua fé. Diante dessa situação, Mariana começa a se sentir culpada, como se estivesse falhando com Deus. Essa é a face sombria da teologia da prosperidade. Quando as bênçãos materiais não se concretizam, a culpa recai sobre aquele que ofertou e não sobre aquele que fez a promessa. Em 1 Timóteo 6, 9 e 10, o apóstolo Paulo nos adverte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a afundarem-se na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A teologia da prosperidade, ao colocar a busca pela riqueza como objetivo principal, inverte os princípios do Evangelho. Jesus afirmou em Marcos 10, 25, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Para ele, o dinheiro não era um sinal de bênção, mas sim um risco para a alma. Essa forma contemporânea de se abordar o dízimo também fomenta um ciclo vicioso. Os pregadores sabem que as promessas de prosperidade atraem grandes multidões, relatam histórias de milagres financeiros, como o exemplo de alguém que entregou o dízimo e conseguiu adquirir uma casa. No entanto, raramente mencionam aqueles que ofertaram e não obtiveram nenhuma mudança em sua situação financeira. Essa não é uma demonstração de fé, mas sim uma estratégia de marketing. Em Mateus 7,15, Jesus nos adverte: cuidado com os falsos profetas que vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Com isso não quero dizer que todo pastor que prega sobre o dízimo é um lobo, mas quando o foco se desvia de Deus e se volta para o bolso dos fiéis, algo está errado. Imagine, por exemplo, um pai de família chamado João, que ouve essas mensagens a cada domingo e, movido pelo desejo de proporcionar o melhor para seus filhos, decide dizimar, mesmo tendo que cortar despesas essenciais para o sustento da família. Quando nada muda, ele se sente traído. No entanto, o medo de estar roubando a Deus o mantém aprisionado a essa prática. Esse é o poder da manipulação, que utiliza a palavra de Deus para gerar culpa e medo e não para promover a liberdade. O que a Bíblia nos ensina sobre a utilização da fé com o propósito de exercer pressão sobre os fiéis? Em 2 Pedro 2,3, lemos: em sua ganância, esses mestres os explorarão com histórias inventadas. A condenação deles está em andamento há muito tempo. Pedro nos adverte sobre líderes que distorcem a verdade em busca de lucro. Essa não é uma novidade. Já nos tempos dos apóstolos, havia aqueles que enxergavam a fé como um negócio. Atualmente, essa deturpação se intensificou com a proliferação de canais de televisão, redes sociais e eventos grandiosos. O dízimo, que originalmente tinha como objetivo unir o povo de Deus, por vezes se torna o combustível de um sistema que enriquece uma minoria e deixa muitos fiéis confusos e desiludidos. Em Tiago 2,15, o apóstolo questiona: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e comida, e um de vocês lhe disser:
Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Mas não lhe der nada do que o corpo precisa, que adiantará isso? O correto seria auxiliar aqueles que necessitam e não sustentar estilos de vida extravagantes. Diante de tudo isso, a prática do dízimo seria uma bênção ou uma forma de manipulação? A resposta depende da forma como é ensinada e praticada. Quando o dízimo é apresentado como um ato de amor a Deus e ao próximo, pode ser uma experiência enriquecedora. No entanto, quando se transforma em uma barganha, dê para receber, ou em um jugo de medo, perde seu sentido original. Em Romanos 14:22, Paulo nos diz: feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. O ato de doar deve trazer paz e não ansiedade. Ao entregar sua oferta, você sente alegria ou um peso sobre sua consciência? Se a resposta for a segunda opção, talvez seja o momento de questionar seus ensinamentos sobre o assunto. O Evangelho não se trata de comprar bênçãos, mas de viver para um Deus que já nos deu tudo em Cristo. Até agora, nossa jornada revelou um caminho repleto de curvas. Vimos o dízimo surgir como um gesto de gratidão na vida de Abraão, estruturar-se na lei de Moisés como um meio de sustento para a comunidade e, posteriormente, ser transformado por Jesus e pelos apóstolos em um chamado à generosidade espontânea e alegre. Contudo, também confrontamos a dura realidade de como, em muitos lugares, essa prática foi distorcida, tornando-se fonte de pressão, manipulação e até mesmo um negócio que beneficia poucos. Agora, chegou o momento de olharmos para o futuro. Como cristãos, qual deve ser a nossa postura diante dessa questão? Como podemos contribuir de uma forma que honre a Deus, edifique a comunidade e traga alegria ao nosso coração? Para responder a essa pergunta, precisamos compreender o que significa ser um mordomo na perspectiva bíblica. Tudo se inicia com uma verdade fundamental encontrada em Salmos 50:10. Porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Essa afirmação nos revela que Deus é o legítimo proprietário de todas as coisas. O ar que respiramos, os alimentos que consumimos, o dinheiro que guardamos, nada disso nos pertence de fato. Somos apenas administradores dos bens que Ele nos confiou. Essa compreensão dessa verdade, somos chamados a exercer a verdadeira mordomia. Tudo começa com a declaração encontrada nos Salmos, onde lemos que toda a criação pertence ao Senhor. Essa compreensão transforma a forma como encaramos nossos bens. Não somos detentores absolutos do que possuímos, mas meros administradores do que foi confiado por Deus. Ao assumirmos essa postura, percebemos que cada recurso, seja o dinheiro, os alimentos ou os pertences materiais, é uma bênção que deve ser usada para honrar o Criador e beneficiar a comunidade. Essa administração deve ser guiada pela graça e pela liberdade que Cristo nos concedeu, e não por regras rígidas que se transformam em um fardo. A essência do dízimo, como vimos desde Abraão até os ensinamentos de Paulo, é reconhecer Deus como o provedor de todas as coisas e agir com generosidade de coração. Isso nos leva a refletir sobre como podemos aplicar essa verdade na vida cotidiana. Em vez de nos sentirmos obrigados a cumprir uma porcentagem exata, podemos reavaliar nossas prioridades, decidindo, conforme a direção do Espírito, como ser verdadeiramente generosos com o que temos. Essa generosidade não se limita à doação financeira, mas se expande para atos de amor, cuidado e solidariedade para com o próximo. Imagine, por exemplo, uma comunidade onde cada pessoa, ao reconhecer que tudo lhe foi emprestado por Deus, busca atender às necessidades dos menos favorecidos de forma espontânea. Pode ser o vizinho que compartilha a comida de sua mesa com quem passa fome, ou alguém que, com pequenos gestos, ajuda a transformar o ambiente ao seu redor.
Essa é a verdadeira marca de uma vida mordomamente vivida, a disposição de semear, a benevolência sem esperar recompensas imediatas, confiando que Deus é o verdadeiro provedor. Ao refletirmos sobre o que o dízimo representa, também nos deparamos com a necessidade de termos uma liberdade genuína em nossas atitudes. No Novo Testamento, vemos que a antiga aliança deu lugar a uma nova, na qual o amor e a liberdade de escolher se tornam a base do relacionamento com Deus. Isso não significa que a prática de ofertar deva ser abandonada. Ao contrário, ela se transforma, passando a ser uma expressão de gratidão constante e de confiança na providência divina. É fundamental que deixemos de associar a doação a uma espécie de transação onde se espera receber exatamente o que foi prometido em troca. Se a nossa motivação for meramente a busca por bênçãos materiais ou para evitar sentimentos de culpa, o ato deixa de ser fiel à proposta do Evangelho. O que Deus nos propõe é uma postura de agradecimento, onde cada oferta, por menor que seja, se torna um testemunho do nosso compromisso em cuidar não só de nós mesmos, mas do outro. Portanto, a mensagem que se impõe é clara. A administração dos nossos recursos deve ser feita com alegria, transparência e amor. Devemos nos lembrar de que qualquer oferta, quando feita do coração, transforma não só quem recebe, mas também quem doa. Essa é a essência de uma nova aliança, onde a liberdade em Cristo nos permite doar sem a pressão de regras rígidas, mas com a satisfação de participar de algo maior. Um movimento de compaixão e solidariedade que reflete o caráter de Deus. Em resumo, ao compreender que somos apenas administradores e que tudo o que possuímos vem do Senhor, abraçamos uma visão transformadora. Essa visão nos exorta a vivenciar uma fé que se manifesta na prática do amor, na generosidade sem medidas e no cuidado mútuo, deixando para trás a ideia de que o dízimo é uma fórmula mágica para a prosperidade material. Seja qual for a forma que escolhamos para expressar nossa gratidão, que ela sempre esteja pautada pelo desejo sincero de honrar a Deus e de promover o bem ao próximo. Que cada ato de generosidade se converta em um testemunho vivo da nossa fé, trazendo paz e esperança para nós mesmos e para todos ao nosso redor. Afinal, ao reconhecermos que somente Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas, descobrimos a liberdade para doar sem medos, sabendo que a verdadeira prosperidade se revela em um coração que ama e serve ao próximo com alegria e desprendimento.